No final do século XIX, Paris vivia sua Belle Époque, uma era de ouro para as artes e a vida boêmia. Mas em 1892, sob o brilho dos lampiões e além das fachadas elegantes dos bulevares, existia uma outra Paris, a dos prazeres proibidos, onde luxuosos estabelecimentos floresciam nos becos escuros. No mais famoso deles, o Maison Rouge, as cocottes, como eram conhecidas as cortesãs de luxo da época, vendiam sua companhia a homens da alta sociedade em salões decorados com veludo vermelho e espelhos dourados, onde o champanhe corria livremente e a virtude tinha seu preço em ouro. Em um desses salões, o cheiro acre do vinho derramado misturava-se ao perfume importado que impregnava o ar. Lise, uma das cortesãs mais disputadas do Maison Rouge, estremeceu quando a mão áspera de Pierre Delacroix apertou seu braço com força excessiva. Aos 24 anos, sua beleza era inegável. Os longos cabelos ruivos e os olhos de um azul profundo haviam feito dela a joia mais valiosa do estabelecimento. Mas naquela noite, esses mesmos atributos a haviam colocado na mira do olhar cruel de Delacroix, o proprietário da casa de cortesãs, agora turvado pela bebida. Então a ingrata pensa que pode me recusar? A voz dele carregava um tom de escárnio que fez seu estômago revirar. Lise tentou se desvencilhar, mas Pierre a puxou com mais força. O vestido vermelho, já gasto pelo ofício noturno, escorregou de seu ombro, expondo sua pele alva. As outras damas da noite desviaram o olhar, temendo as consequências que qualquer interferência pudesse trazer. Por favor, ele zombou, seu hálito quente e azedo contra o rosto dela. Você não passa de uma cocotte como tantas outras, igual sua mãe era. Vive do prazer alheio e não tem direito de me negar nada. A menção de sua mãe foi como uma punhalada. Marie, consumida pela doença que a levará quando Lise tinha apenas 12 anos, seu último suspiro um pedido de perdão por deixá-la sozinha naquele mundo cruel. Algo dentro de Lise quebrou. Com uma força que não sabia possuir, ela empurrou Pierre, fazendo-o cambalear para trás. Antes que ele pudesse reagir, ela correu em direção à porta dos fundos, seu coração batendo como um tambor enlouquecido contra suas costelas. A noite parisiense a envolveu em seu abraço frio quando ela emergiu no beco estreito atrás do cabaré. Sons de vozes alteradas a perseguiam, e ela sabia que tinha apenas segundos antes que Pierre viesse atrás dela. Seus pés descalços batiam contra as pedras irregulares enquanto ela corria sem direção, guiada apenas pelo instinto de sobrevivência. As ruas de Paris, que Lise conhecia desde a infância, pareciam irreconhecíveis naquela noite. O labirinto familiar tornara-se ameaçador, cada sombra parecia esconder um perigo, e cada som distante fazia seu coração disparar. Ao avistar uma carruagem elegante estacionada diante de uma loja de fachada iluminada, ela viu sua chance. Sem hesitar, abriu a porta com cuidado e, movida pelo desespero, encolheu-se no compartimento ao fundo, onde normalmente seriam guardadas pequenas bagagens ou mantos. O aroma de couro novo e madeira polida a envolveu, um contraste gritante com os lugares decadentes que conhecia. Por um instante, o cheiro quase a fez desmoronar, lembrando-lhe o abismo entre aquele mundo e o seu. Abraçada aos joelhos, ela se esforçou para ocupar o menor espaço possível, murmurando orações silenciosas para qualquer santo que pudesse escutá-la. O som dos cascos dos cavalos ecoou pelas ruas pouco depois, indicando que a carruagem havia partido. Lise permaneceu imóvel, o coração martelando no peito. Seu corpo tenso vibrava com o medo de ser descoberta. Mas, enquanto o veículo avançava, um pensamento gélido a atingiu. Ela não tinha ideia de para onde estava indo. O pânico foi lentamente substituído pelo cansaço, e as lágrimas começaram a brotar sem permissão. Elas escorreram silenciosamente por seu rosto, pois Lise sabia como conter seus soluços. Aprendera há muito tempo que uma cortesã deve sofrer em silêncio, mascarando sua dor com uma elegância forçada. A carruagem avançava pelas ruas, até que,
De repente, um solavanco abrupto interrompeu sua marcha. O impacto fez Lizzie bater a cabeça contra a estrutura de madeira atrás dela. Ela abafou um gemido de dor, mas o pequeno som que escapou foi suficiente para quebrar o silêncio pesado do interior. Henri Dupont, um fazendeiro de 35 anos da região de Versalhes, percebeu o ruído estranho. Era um homem robusto, acostumado ao trabalho no campo, mas com uma aparência que refletia traços de uma origem distinta. Seus cabelos louros, levemente desalinhados, e uma barba bem aparada emolduravam um rosto marcado por olhos azuis intensos, tão claros quanto o céu de um dia sem nuvens. Esses olhos agora se estreitavam, atentos, enquanto ele pegava a lamparina para investigar. Com a luz da lamparina iluminando o compartimento ao fundo, Henri recuou ligeiramente, surpreso ao encontrar uma figura encolhida no chão. "Meu Deus!" exclamou. Os olhos de Lizzie encontraram os dele. A intensidade azul de Henri contrastava com a expressão dela, um misto de medo e vulnerabilidade. Tremendo, ela tentou se encolher ainda mais, como se pudesse desaparecer. Henri permaneceu imóvel por um instante, processando o inesperado, antes de suavizar sua expressão. "Senhorita", disse ele, num tom baixo, cuidadoso, como quem tenta tranquilizar alguém profundamente assustado. "Está ferida?" Lizzie não conseguiu responder. O medo e o cansaço finalmente a venceram, e ela sentiu sua consciência escapar. A última coisa que registrou foi o toque surpreendentemente delicado de mãos fortes a erguendo do chão da carruagem. Henri observou a jovem inconsciente em seus braços, seu coração apertado pela visão de tanto sofrimento em um rosto tão jovem. Mesmo com as roupas inadequadas e a maquiagem borrada, havia nela uma beleza clássica que o fez pensar nas Madonas das pinturas renascentistas. "Senhor", seu cocheiro chamou hesitante, "devemos levá-la à delegacia?" Henri considerou a sugestão por um momento. Seria o procedimento correto, certamente. Mas algo no desespero evidente da moça, na maneira como ela havia se escondido em sua carruagem, o fez tomar uma decisão diferente. "Não, Francisco. Vamos levá-la para Versalhes." O cocheiro pareceu querer protestar, mas um olhar de Henri o silenciou. Enquanto a carruagem retomava seu caminho, agora em direção à sua propriedade em Versalhes, Henri observava o rosto adormecido de sua misteriosa passageira. Havia algo nela que despertava seus instintos de proteção, algo além da óbvia vulnerabilidade de sua situação atual. Quando finalmente chegaram à sua propriedade, a lua já estava alta no céu. Henri carregou a jovem desacordada para dentro da casa, ignorando os olhares surpresos dos poucos empregados ainda acordados. "Senhora Bouchard", ele chamou sua governanta, que apareceu rapidamente, seus olhos se arregalando à visão da moça em seus braços. "Por favor, prepare o quarto de hóspedes. Nossa convidada precisará de roupas limpas, e imagino, de alguns cuidados médicos quando acordar." "Mas senhor", a governanta começou, claramente chocada com a situação. "Não há discussão, senhora Bouchard. Esta jovem está sob minha proteção agora." Enquanto subia as escadas com seu precioso fardo, Henri sabia que sua decisão causaria problemas. Sua família, especialmente seu primo Jacques, não aprovaria. A sociedade local certamente falaria. Mas ao olhar para o rosto adormecido em seus braços, marcado por uma tristeza que parecia profunda demais para alguém tão jovem, soube que não poderia ter agido de outra forma. O sol já se infiltrava pelas frestas das cortinas quando Lizzie começou a despertar. Por um momento, ficou completamente desorientada. O colchão sob seu corpo era macio demais, os lençóis tinham um cheiro fresco de lavanda que em nada lembrava o odor de suor e perfume barato ao qual estava acostumada. Sentou-se abruptamente, e a realidade a atingiu como um soco. A briga com Pierre, a fuga desesperada, a carruagem, e aqueles olhos azuis. Olhou em volta.
absorvendo os detalhes do quarto elegante onde se encontrava. Era maior que qualquer cômodo em que já havia dormido, decorado com bom gosto que falava de riqueza sem ostentação. "Ah, você acordou", disse a senhora de meia-idade que entrou carregando uma bandeja. "O Sr. Henry ficará satisfeito em saber. Ele tem esperado ansiosamente por notícias suas." "Sr. Henry", Lizzie repetiu, sua voz rouca. "Sr. Henry Dupont, o proprietário desta casa", a senhora explicou, servindo uma xícara de chá. "Foi ele quem a encontrou ontem à noite." "Sou a senhora Bouchard, a governanta." Lizzie aceitou a xícara com mãos trêmulas, tentando processar a informação. O homem dos olhos gentis tinha um nome agora. "Por que?" ela começou, hesitante. "Porque ele me trouxe para cá." A senhora Bouchard a estudou por um momento antes de responder. "O Sr. Henry tem um coração generoso. Talvez generoso demais, alguns diriam. Mas não cabe a mim questionar suas decisões." Após a senhora Bouchard sair, Lizzie permaneceu sentada na cama por longos minutos, bebericando chá e tentando entender sua situação. Parte dela queria fugir imediatamente, antes que as inevitáveis cobranças começassem. Mas algo a fazia hesitar. Talvez fossem aqueles olhos azuis que não saíam de sua memória, ou talvez fosse simplesmente o cansaço de uma vida inteira de fugas. O vestido serviu-lhe surpreendentemente bem. Era simples, mas o tecido era de uma qualidade que ela nunca havia vestido antes. Quando se olhou no espelho, mal reconheceu a figura que a encarava de volta. Com o rosto limpo e os cabelos penteados, parecia outra pessoa. Alguém que poderia pertencer a um lugar como este. Seguindo as indicações de uma criada, Lizzie encontrou o caminho até o jardim. O ar fresco da manhã carregava o perfume das rosas, mas ela permaneceu tensa, seus sentidos alertas como sempre estiveram nos últimos anos. Sua experiência a havia ensinado que beleza frequentemente mascarava perigo. Foi então que o viu. Henry Dupont estava junto aos canteiros de rosas brancas, supervisionando o trabalho de um jardineiro. A luz do sol fazia seus cabelos louros brilharem, e havia algo em seu perfil nobre que a fez hesitar. Era perturbador como ele parecia diferente dos homens a que estava acostumada. Henry se virou e a viu. Seus olhos azuis se iluminaram por um momento, mas ele manteve distância, como se percebesse sua apreensão. "Bom dia", ele disse simplesmente. "Espero que tenha descansado bem." "Sim, senhor", ela respondeu automaticamente, mantendo os olhos baixos. Anos de sobrevivência haviam lhe ensinado a nunca demonstrar desafio. O silêncio que se seguiu a fez erguer o olhar brevemente. Henry a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não havia desejo em seus olhos, nem a usual avaliação predatória a que estava acostumada. Havia algo mais, algo que a desconcertava. "Posso saber seu nome?" ele perguntou suavemente. Ela hesitou. Nomes falsos estavam na ponta de sua língua, eram sua proteção habitual. Mas algo naqueles olhos gentis a fez murmurar: "Lizzie." Henry assentiu, como se recebesse muito mais que apenas um nome. "Bem-vinda, Lizzie. Quero que saiba que está segura aqui." Um sorriso amargo curvou os lábios dela. Henry notou e deu um passo para trás, mantendo uma distância respeitosa. "Você tem liberdade para partir quando desejar", ele disse simplesmente. "Mas enquanto escolher ficar, terá a minha proteção." Lizzie ergueu os olhos, estudando-o com cautela. Já havia ouvido promessas antes, todas vazias, todas com preço oculto. Mas havia algo diferente na maneira como ele se mantinha distante, sem tentar se impor. "Por quê?" ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Henry pareceu considerar a pergunta com cuidado. "Porque é a coisa certa a fazer", respondeu por fim,
sem grandiosas declarações ou promessas extravagantes. Lizzie estudava seu rosto, procurando sinais de falsidade, quando uma voz cortou o ar da manhã. Henry. Que história é essa que estou ouvindo? Um homem se aproximava pelo caminho de pedras, seu rosto vermelho de indignação. Era alguns anos mais velho que Henry, com cabelos escuros e um olhar calculista. Jacques, Henry cumprimentou, sua postura mudando sutilmente. Há algo errado. Errado. Jacques soltou uma risada sem humor. Você traz uma desconhecida para nossa propriedade e pergunta se há algo errado? Lizzie sentiu o familiar aperto no peito. O olhar que Jacques lhe lançou era um que conhecia bem, desprezo misturado com suspeita. A senhorita Lizzie é minha convidada, Henry respondeu, sua voz firme mas controlada. Convidada! Jacques se aproximou mais, seus olhos estreitos. Os empregados comentam que ela foi encontrada escondida em sua carruagem. Como uma ladra. Eu deveria partir, Lizzie murmurou, dando um passo para trás. A hostilidade de Jacques era palpável, lembrando-a dolorosamente que não pertencia àquele mundo. Não é necessário, Henry disse, sem tirar os olhos do primo. Jacques está de saída. Isso não acabou, Henry, Jacques advertiu, recuando. A família inteira saberá disso. Quando Jacques finalmente se afastou, o silêncio pesou entre eles. Lizzie manteve os olhos fixos no chão, suas mãos tremendo levemente. Sinto muito por isso, Henry disse suavemente. Meu primo pode ser difícil. Ele está certo, Lizzie respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. Não pertenço a este lugar. Henry ficou em silêncio por um momento. O café da manhã deve estar servido, disse por fim. Aceita me acompanhar? A simplicidade do convite a surpreendeu. Não havia promessas grandiosas ou declarações dramáticas, apenas um convite para uma refeição. Talvez fosse isso que a fez assentir levemente. Nas semanas que se seguiram, Lizzie começou a conhecer sua nova rotina. A vastidão da propriedade ainda a intimidava, mas aos poucos foi aprendendo seus caminhos. Os empregados, inicialmente desconfiados, começaram a se acostumar com sua presença silenciosa. Henry mantinha sua palavra. Nunca a procurava em seus aposentos, nunca fazia exigências. Durante o dia, às vezes a encontrava nos jardins ou na biblioteca, onde conversavam sobre livros e a administração da fazenda. Ele parecia genuinamente interessado em suas opiniões, algo que a desconcertava. Uma manhã particularmente fria, Lizzie observava da janela enquanto Henry trabalhava com os cavalos. Havia uma elegância natural em seus movimentos, uma gentileza no modo como lidava com os animais que a fazia pensar cada vez mais nele. Ele é diferente, não é? A voz da senhora Bouchard a sobressaltou. Eu não estava. Lizzie começou a se desculpar. Não precisa explicar, criança, a governanta disse, seu tom mais suave que o habitual. O senhor Henry tem um bom coração. Sempre teve, desde menino. Mas nunca o vi tão cuidadoso com alguém. Lizzie sentiu o rosto aquecer. Ele apenas tem pena de mim. A senhora Bouchard balançou a cabeça. Pena? Não. O que vejo nos olhos dele quando a observa é algo bem diferente. Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Mas também vejo medo nos seus olhos, menina. Medo de confiar, de acreditar. A senhora não entende. Lizzie murmurou. Entendo mais do que imagina. A governanta respondeu suavemente. Também já fui jovem e assustada uma vez. Mas às vezes, precisamos dar uma chance não apenas aos outros, mas a nós mesmos. As palavras da governanta permaneceram com Lizzie durante toda a noite, fazendo-a refletir sobre suas próprias hesitações e medos. Talvez fosse hora de, como a senhora Bouchard sugeriu,
Dar uma chance não apenas a Henry, mas a si mesma. Na manhã seguinte, reunindo toda a sua coragem, Lizzie desceu mais cedo que o habitual para o café. Encontrou Henry já na sala de refeições, estudando alguns papéis. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Bom dia, ele disse simplesmente. Bom dia, ela respondeu, hesitando antes de se sentar. Henry baixou os papéis, seu olhar atento mas gentil. Foi a maneira como ele disse, sem ostentação, sem tentar impressionar, apenas declarando um fato, que fez algo mudar dentro de Lizzie. Um pequeno nó de gelo que ela carregava no peito começou a derreter. O que são esses papéis? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a mudança de assunto. Henry pareceu igualmente surpreso, mas um brilho de satisfação passou por seus olhos. Registros da fazenda. Estamos planejando expandir a produção de trigo este ano. Posso ver? Ele empurrou os papéis em sua direção sem hesitar. Enquanto Lizzie se inclinava para examinar os números, sentiu o olhar dele sobre si, não avaliador ou possuidor como estava acostumada, mas cheio de algo que parecia muito com respeito. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Lizzie começou a ajudar Henry com os registros da fazenda, descobrindo que tinha facilidade com números. Anos administrando suas próprias economias no cabaré haviam lhe ensinado mais do que imaginava. Henry a observava trabalhar com crescente admiração. Ela tinha uma inteligência aguçada e um olho atento para detalhes que ele não esperava encontrar. Quando ela descobriu um erro nos cálculos que poderia ter custado uma quantia considerável, ele não conseguiu conter um sorriso de orgulho. Uma tarde, enquanto revisavam os livros juntos na biblioteca, seus dedos se tocaram acidentalmente ao alcançarem o mesmo documento. Lizzie retraiu a mão como se tivesse sido queimada, um reflexo automático de anos de sobrevivência. Mas então algo diferente aconteceu. Em vez de medo, sentiu uma corrente de eletricidade percorrer seu corpo. Me desculpe, Henry murmurou, recuando respeitosamente. Não, ela começou, surpresa com sua própria reação. Não foi. Não me assustou. Era verdade. Percebeu. O toque dele não a havia assustado. Pela primeira vez em anos, o contato com o homem não a fez sentir náusea ou pânico. Henry a estudou por um momento, seus olhos azuis sérios. Lizzie, ele disse suavemente, quero que saiba que nunca. Eu sei, ela o interrompeu, e realmente sabia. Em semanas de convivência, ele nunca havia feito um movimento em sua direção, nunca havia exigido nada em troca de sua proteção. Foi Jacques quem quebrou o momento, invadindo a biblioteca sem bater. Os vizinhos estão falando. Henry, ele disse sem preâmbulos. Lady Monet cancelou nosso convite para o baile de primavera. E os Bernard estão ameaçando romper o contrato de fornecimento. Henry permaneceu calmo, embora Lizzie pudesse ver a tensão em seus ombros. Os Bernard precisam mais de nós do que nós deles. Você não entende. Jacques bateu as mãos na mesa, fazendo Lizzie se encolher instintivamente. Sua reputação está sendo destruída. Por ela. Apontou para Lizzie com desdém. Uma mulher da vida que... Basta. Henry se levantou, sua voz cortante. Saia, Jacques. Agora. Depois que Jacques saiu, batendo a porta, um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca. Lizzie começou a juntar os papéis com mãos trêmulas. Ele está certo. Ela murmurou. Estou destruindo tudo que você construiu. Liz. Não, ela o interrompeu, erguendo-se. Não posso permitir isso. Você tem sido tão bom comigo, mas não posso ser a razão da sua ruína. E para onde iria? Henry perguntou suavemente. A pergunta a fez parar. Para onde? De volta a Paris? De volta àquela vida?
Encontrarei um lugar, respondeu, sem convicção. Ou poderia ficar, Henry disse, sua voz ainda suave. E me ajudar a mostrar a todos que reputação verdadeira não se constrói com preconceitos, mas com ações. O som de cascos de cavalos no pátio interrompeu a conversa. Pela janela da biblioteca, viram um mensageiro chegando em disparada. Senhor Dupont! O rapaz gritou, ainda montado. Há problemas na Fazenda Norte. O rio transbordou com as chuvas. Henry se moveu rapidamente. Preciso ir, disse a Lizzie. Fique, por favor. Conversaremos quando eu voltar. Ela o observou partir às pressas, montando seu cavalo com a habilidade de anos de prática. Seu coração estava dividido, a urgência de fugir lutando contra algo novo, um desejo crescente de permanecer. Caminhou pelos corredores da casa que havia se tornado seu refúgio, tocando levemente as paredes, memorizando cada detalhe. Na cozinha, a senhora Bouchard preparava o jantar. Vai partir, não é? A governanta perguntou sem se virar. Como soube? Reconheço esse olhar. É o mesmo que eu tinha quando era jovem e assustada. A senhora finalmente se virou. Mas diferente de mim, você tem uma escolha real agora. Que escolha? Ficar e ver Henry perder tudo por minha causa. Ou ficar e lutar ao lado dele. A senhora Bouchard se aproximou. Sabe por que ele nunca se casou? Porque nunca encontrou alguém que o fizesse querer lutar. Até agora. Lizzie sentiu as lágrimas que vinha segurando começarem a cair. Tenho medo, admitiu num sussurro. Mas naquela noite, em seu quarto, descobriu que não conseguia parar de pensar no calor de suas mãos, no azul de seus olhos, na maneira como seu corpo inteiro parecia despertar na presença dele. Na manhã seguinte, Lizzie evitou o café da manhã, incapaz de enfrentar Henry depois das sensações que a mantiveram acordada a noite toda. Mas ao caminhar pelos jardins, encontrou-o inesperadamente entre as rosas. Bom dia, ele disse, e sua voz a fez estremecer. Senti sua falta no café. Ela hesitou, buscando uma desculpa que não veio. Henry se aproximou, parando a uma distância segura. Em suas mãos, uma rosa branca recém-cortada. Para você, ofereceu simplesmente. Quando Lizzie estendeu a mão para pegar a flor, seus dedos se tocaram novamente. Desta vez, ela não recuou. O toque durou apenas um segundo, mas foi suficiente para fazer seu coração disparar. Por que faz isso? Ela perguntou, sua voz trêmula. Isso. Me tratar como se eu fosse. Ela pausou, incapaz de completar a frase. Como se você fosse especial. Henry completou suavemente. Seu olhar era intenso, fazendo Lizzie sentir como se não conseguisse respirar. Por que você é? Ela balançou a cabeça, dando um passo para trás. Não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente, ele respondeu, e havia algo em sua voz que a fez erguer os olhos. Sei que é forte, corajosa, inteligente. Ela pediu, mas sua voz falhou. Henry deu um passo em sua direção. Sei que tem medo de confiar, de sentir. Mas também sei que algo está mudando entre nós, Lizzie. Posso ver em seus olhos. Era verdade. Algo estava mudando, algo que a aterrorizava e fascinava em igual medida. Quando Henry ergueu a mão para tocar seu rosto, ela não recuou. Seu toque era suave como uma brisa, fazendo sua pele formigar. Não posso, ela sussurrou, mas seu corpo atraía, inclinando-se em direção ao calor dele. Não estou pedindo nada, Henry murmurou. Só quero que saiba que, quando estiver pronta, estarei aqui. O momento foi quebrado por vozes distantes. Lizzie se afastou abruptamente, seu coração batendo tão forte que achava que ele podia ouvir. Preciso ir,
ela disse rapidamente, fugindo para a segurança da casa. Naquela noite, durante o jantar, a tensão entre eles era quase palpável. Cada olhar trocado, cada movimento casual parecia carregado de significado. Lizzie observava as mãos de Henry enquanto ele cortava a carne, lembrando do toque suave em seu rosto naquela manhã. O vinho está do seu agrado? Ele perguntou, sua voz baixa e rouca. Sim, ela respondeu, e percebeu que estava segurando a taça com força demais. Quando seus olhares se encontraram por sobre a mesa, algo estremeceu dentro dela. Henry a observava com uma intensidade que fazia seu corpo inteiro aquecer. Não era o olhar predatório a que estava acostumada, era algo mais profundo, mais perigoso. Acho que vou me retirar, ela disse abruptamente, levantando-se. Lizzie, ele chamou, e a maneira como pronunciou seu nome fez seu coração falhar uma batida. Não precisa fugir de mim. Não estou fugindo, mentiu, mas suas mãos tremiam. Henry se levantou também, e de repente o espaço entre eles parecia muito pequeno. Está, ele disse suavemente. Posso ver em seus olhos o mesmo medo que vejo todas as vezes que nos aproximamos. Você não entende, ela sussurrou. Então me faça entender. Ele deu um passo em sua direção, e Lizzie sentiu suas defesas começarem a ruir. Como ele conseguia fazer isso? Como conseguia derrubar, com um simples olhar, muros que ela levará anos para construir? Não posso, ela começou, mas sua voz falhou quando ele ergueu a mão, quase tocando seu rosto, parando a milímetros de sua pele. Não pode o quê? Ele perguntou, sua voz um sussurro rouco. Sentir, confiar, amar. Não diga essa palavra, ela pediu, fechando os olhos. Por quê? A voz dele estava mais próxima agora. O que a assusta tanto, Lizzie? Tudo, ela confessou, sua voz embargada. O jeito como você me olha. Como me faz sentir. Como cada toque seu. Ela parou, tremendo. Como cada toque meu. Ele incentivou suavemente. Me faz querer mais, ela sussurrou, finalmente abrindo os olhos. Henry estava tão próximo que ela podia sentir seu calor, ver o pulso acelerado em seu pescoço, notar como sua respiração também estava irregular. E se eu dissesse, ele murmurou, que também quero mais. Que cada vez que você está perto, preciso me controlar para não. Para não. A tensão entre eles era quase insuportável. Henry ergueu a mão novamente, desta vez deixando seus dedos roçarem levemente o rosto dela. Lizzie estremeceu ao toque, um pequeno som escapando de seus lábios. Você me faz perder o controle, ele confessou, sua voz rouca. Faz-me querer quebrar todas as promessas de me manter distante. Então por que não quebra? Ela desafiou, surpresa com sua própria ousadia. Os olhos dele escureceram. Porque quero que seja sua escolha, Lizzie. Quero que venha até mim sem medo, sem dúvidas. Ela podia sentir o coração dele batendo tão forte quanto o seu próprio. Seria tão fácil se inclinar aqueles poucos centímetros, provar o gosto dos lábios que a tentavam. Mas o medo foi mais forte. Com um soluço contido, ela se afastou. Me perdoe, sussurrou, antes de fugir para seu quarto. No dia seguinte, a tensão entre eles era insuportável. Cada vez que se cruzavam pelos corredores, o ar parecia carregado de eletricidade. Henry mantinha distância, respeitando seu espaço, mas Lizzie podia sentir o peso de seu olhar, a maneira como seus olhos a seguiam. À tarde, ela o encontrou na biblioteca. Estava de costas para a porta, observando a chuva pela janela. Algo em sua postura solitária fez o coração dela apertar. Vai continuar fugindo de mim? Ele perguntou sem se virar, como se soubesse que era ela. Não estou fugindo, mentiu, mas sua voz tremeu.
Henry se virou lentamente. Então por que seu corpo todo treme quando me aproximo? Por que seus olhos procuram a saída mais próxima sempre que estamos sozinhos? Por quê? Ela hesitou, lutando contra as lágrimas. Por que você me faz querer coisas que não posso ter? O que você quer, Lizzie? Ele perguntou, dando um passo em sua direção. Você, ela confessou num sussurro. E isso me aterroriza. O silêncio que seguiu sua confissão foi ensurdecedor. Henry a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo, e pela primeira vez, Lizzie não desviou o olhar. Por que te aterroriza? Sua voz estava rouca. Por quê? Ela respirou fundo, as palavras finalmente transbordando. Porque nunca senti isso antes. Porque você me faz querer acreditar em coisas que aprendi a não esperar. Porque cada vez que você me toca, mesmo que por acidente, sinto como se estivesse desmoronando e me reconstruindo ao mesmo tempo. Henry se aproximou mais, seus olhos nunca deixando os dela. E se eu dissesse que sinto o mesmo? Que cada dia ao seu lado tem sido uma doce tortura? Que a única coisa que me impede de te tomar em meus braços agora é o medo de te assustar? Lizzie sentiu as lágrimas começarem a cair. Não mereço isso. Não mereço você. Desta vez, quando Henry ergueu a mão para tocar seu rosto, Lizzie não recuou. Seus dedos eram quentes contra sua pele úmida de lágrimas, e ela se permitiu inclinar o rosto em direção ao toque. Olhe para mim, ele pediu suavemente. Quando seus olhares se encontraram, algo mudou no ar entre eles. Não era apenas desejo, era mais profundo, mais verdadeiro. Tenho sonhado com isto, ele confessou, seu polegar traçando suavemente a curva de sua bochecha. Com poder te tocar assim, sem que você tenha medo. Ainda tenho medo, ela sussurrou. Do quê? De que isto seja real. De que você seja real. Sua voz tremeu. De que pela primeira vez na minha vida, eu esteja realmente amando. Ele completou, e a palavra fez o coração dela disparar. Lizzie fechou os olhos, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Henry a secou com o polegar, e o gesto foi tão gentil que algo dentro dela finalmente cedeu. Sim, ela admitiu num sussurro quase inaudível. O som que escapou da garganta de Henry foi quase um gemido. Sua outra mão encontrou a cintura dela, puxando-a para mais perto. Olhe para mim, Lizzie, ele pediu novamente. Quando ela abriu os olhos, viu nele um reflexo de seus próprios sentimentos, desejo, medo, esperança. Não vou machucá-la. Nunca. Eu sei, ela respondeu, e pela primeira vez, realmente acreditava. Seus rostos estavam tão próximos que compartilhavam o mesmo ar. Lizzie podia sentir o coração dele batendo contra seu peito, rápido como seu próprio. Posso? Ele perguntou, seus olhos baixando para seus lábios. O beijo começou suave, hesitante, mas logo se transformou em algo mais profundo. Os lábios de Henry eram quentes e macios contra os seus, e quando sua língua roçou gentilmente seus lábios, Lizzie sentiu um calor se espalhar por todo o seu corpo. Suas mãos encontraram o peito dele, sentindo seu coração batendo forte sob o tecido da camisa. Henry gemeu baixo contra sua boca, suas mãos deslizando por suas costas, puxando-a para mais perto. Era diferente de qualquer beijo que Lizzie já havia experimentado. Não havia pressa, nem demanda, apenas desejo puro e ardente, misturado com uma ternura que fazia seus joelhos fraquejarem. Quando Henry abandonou seus lábios para traçar beijos pelo seu pescoço, ela deixou a cabeça pender para trás, um suspiro tremido escapando de sua garganta. Suas mãos subiram para os cabelos dele, dedos se entrelaçando nos fios dourados. Lizzie, ele murmurou contra sua pele, sua voz rouca de desejo. Você não sabe o quanto eu... Sei sim, ela sussurrou, puxando de volta para seus lábios.
O segundo beijo foi ainda mais intenso que o primeiro. Henry a pressionou contra a estante de livros, seu corpo forte moldando-se ao dela perfeitamente. Lizzie podia sentir cada músculo dele, cada tremor de desejo que o atravessava. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Henry encostou sua testa na dela. Seus olhos estavam escuros de paixão, mas ainda havia aquela gentileza que a fazia sentir segura. Devemos parar, ele disse suavemente, embora seu corpo traísse o quanto não queria isso. Mas em vez de se afastar, Henry segurou o rosto dela entre suas mãos, seus olhos azuis intensos de emoção. Lizzie, sua voz estava rouca, trêmula. Não quero apenas seu corpo. Quero seu coração, sua alma. Quero acordar ao seu lado todas as manhãs e dormir sabendo que você é minha esposa. Ela congelou em seus braços, os olhos arregalados. Henry, não estou pedindo uma resposta agora, ele continuou, seu polegar acariciando suavemente sua bochecha. Mas quero que saiba que quando, se, fizermos amor, será como marido e mulher. Porque você merece mais do que encontros secretos. Merece ser honrada, respeitada, amada abertamente. Lágrimas começaram a cair dos olhos dela. Como pode querer isso? Comigo? Como posso não querer? Ele respondeu, secando suas lágrimas. Você trouxe vida de volta ao meu mundo. Fez meu coração bater de novo depois de anos apenas existindo. Lizzie tremeu em seus braços, dominada pela intensidade dos sentimentos que a consumiam. Preciso de tempo. Todo o tempo que precisar, ele prometeu, depositando um beijo suave em sua testa. Não vou a lugar algum. Sozinha em seu quarto naquela noite, Lizzie não conseguia dormir. O gosto dos beijos de Henry ainda queimava em seus lábios, e suas palavras ecoavam em sua mente. Esposa. A palavra parecia um sonho impossível, algo que meninas como ela não ousavam desejar. Caminhou até a janela, observando a lua cheia que banhava os jardins em luz prateada. Sua mão tocou os lábios, lembrando do calor dele, da maneira como seu corpo inteiro parecia despertar sob seu toque. Mas não era apenas desejo, era mais, muito mais. Era a maneira como ele a olhava, como se ela fosse preciosa. Como a tratava, não como uma mulher danificada, mas como alguém digna de amor, de respeito. Como posso aceitar? Sussurrou para a noite. Como posso condená-lo a uma vida ao lado de alguém como eu? Mas outra voz em sua mente, uma que soava estranhamente como a da senhora Bouchard, perguntava, e como pode negar a vocês dois a chance de serem felizes? Lizzie fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Pela primeira vez em sua vida, o futuro não parecia uma ameaça sombria, mas uma possibilidade luminosa e assustadora. Na manhã seguinte, quando Lizzie desceu para o café, encontrou Henry no jardim. Ele estava alimentando os cavalos, os primeiros raios de sol fazendo seus cabelos brilharem como ouro. Seu coração acelerou ao vê-lo, lembrando dos beijos trocados na biblioteca. Bom dia, ele disse suavemente ao notá-la. Havia uma nova intimidade em sua voz que fez seu corpo inteiro aquecer. Bom dia, ela respondeu, e pela primeira vez não desviou o olhar. Henry se aproximou lentamente, como se temesse assustá-la. Dormiu bem? Não, ela admitiu. Não consegui parar de pensar. Em nós. A palavra nós fez algo estremecer dentro dela. Era estranho como duas letras podiam carregar tanto significado, tanta promessa. Sim, ela sussurrou. Henry, eu. Senhor. A voz urgente de um empregado cortou o momento. O senhor Delacroix está aqui. Com guardas. O nome fez Lizzie congelar, o terror da noite de sua fuga voltando com força total. Por um momento, sentiu novamente o cheiro acre do vinho derramado do cabaré,
o aperto brutal em seu braço. Fique aqui, Henry disse, notando como ela havia empalidecido. Não, ela agarrou seu braço, forçando-se a encontrar coragem. Não era mais aquela garota assustada fugindo na noite. Ele veio por minha causa. Não posso deixá-lo enfrentar isso sozinho. Henry a estudou por um momento. Então um sorriso orgulhoso surgiu em seus lábios. Então enfrentaremos juntos. Pierre Delacroix estava no pátio com 2 guardas, o mesmo sorriso cruel que ela lembrava tão bem. Seu olhar deslizou por ela com uma familiaridade que a fez sentir-se suja novamente, mas desta vez Lizzie manteve a cabeça erguida. Que cena tocante! Ele zombou, sua voz carregando aquele tom de escárnio que uma vez a aterrorizava. O nobre fazendeiro e a prostituta fugitiva. Henry deu um passo à frente, mas Lizzie apertou sua mão, impedindo-o. Não sou mais sua prisioneira, Pierre, ela disse, sua voz firme apesar do tremor em seu corpo. Não. Pierre riu. Tenho testemunhas de seu roubo. Joias de clientes que desapareceram na noite de sua fuga. Mentiras, ela respondeu. Você sabe que nunca roubei nada. Sua palavra contra minha, querida. E quem você acha que os guardas acreditarão? Henry se moveu então, sua voz cortante como aço. Acreditarão em mim. Um Dupont ainda tem alguma influência nesta região. Pierre estreitou os olhos. Está disposto a manchar seu nome por ela? Estou disposto a muito mais que isso, Henry respondeu, sua voz carregando uma certeza que fez Lizzie sentir uma onda de calor. Por um momento, seus olhares se encontraram, e ela viu nele uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Lizzie é minha noiva agora. O anúncio pegou todos de surpresa. Lizzie sentiu seu coração parar por um momento, então bater furiosamente. Sua noiva. Pierre engasgou com as palavras, seu rosto empalidecendo. Henry então se virou para Lizzie, seus olhos brilhando com uma certeza inabalável. Se ela me aceitar. Sim, ela respondeu sem hesitar, sua voz clara e firme. Aceito ser sua esposa. Pierre soltou uma risada amarga. Isso é ridículo. Um Dupont casando com uma. Cuidado com suas próximas palavras, Henry o interrompeu, sua voz perigosamente baixa. Está falando da futura senhora Dupont. Os guardas se entreolharam, desconfortáveis com a situação. O mais velho ajeitou o cap e alisou o bigode grisalho, enquanto o mais jovem mudava o peso de um pé para o outro. Enfrentar um Dupont em sua própria propriedade era bem diferente de suas tarefas habituais. Senhor Delacroix, se a senhorita está noiva de um Dupont, ela é uma ladra. Pierre explodiu, seu rosto contorcido de fúria. Apenas uma cocote. Era uma mulher que você mantinha prisioneira, Henry corrigiu. E agora é minha noiva. A menos que queira que eu leve às autoridades certas denúncias sobre seu estabelecimento, sugiro que nos deixe em paz. Pierre empalideceu. Todos sabiam que havia segredos em seu negócio que não resistiriam a uma investigação minuciosa. Isso não acabou. Ele rosnou antes de se virar e partir, os guardas hesitantes em seu encalço. Quando ficaram sozinhos, Henry se voltou para Lizzie, seus olhos brilhando de emoção. Você disse sim, ele sussurrou, como se mal pudesse acreditar. A notícia do noivado ecoou por Versalhes como ondas em um lago tranquilo. A sociedade reagiu como esperado. Cartas de antigas amizades chegavam expressando preocupação, portas se fechavam com discreto desdém. Mas para cada olhar de reprovação, surgia um gesto de apoio. Os comerciantes locais, que conheciam a inteligência de Lizzie nos negócios, mantiveram-se fiéis. Famílias mais jovens admiravam abertamente a coragem do casal. E os servos, que haviam testemunhado o amor florescer dia após dia, defendiam o casal com uma lealdade silenciosa mas inabalável.
As semanas que antecederam o casamento passaram em um turbilhão. Henry insistiu em uma cerimônia simples mas elegante, e Lizzie descobriu que a Sra. Bouchard tinha um talento surpreendente para a organização. Na noite anterior ao casamento, Lizzie estava em seu quarto quando a governanta entrou, carregando um pacote. Seu vestido de noiva, ela disse, seus olhos brilhando de emoção. O Sr. Henry mandou buscar em Paris. Quando Lizzie abriu o pacote, perdeu o fôlego. O vestido era de seda branca pura, delicado como pétalas de rosa. É muito, ela começou, tocando o tecido com reverência. É exatamente o que você merece, a Sra. Bouchard respondeu firmemente. Na manhã do casamento, o sol atravessava os vitrais da pequena capela, pintando o chão de pedra com manchas coloridas. O aroma das flores frescas misturava-se ao incenso, e o murmúrio baixo dos poucos convidados ecoava suavemente pelas paredes antigas. Henry a esperava no altar, seus olhos azuis brilhando ao vê-la caminhar em sua direção. Embora muitos parentes tivessem recusado o convite, incapazes de aceitar a união, os que estavam presentes o fizeram com o coração aberto. O amor que testemunhavam era maior do que qualquer convenção. Entre eles, a Sra. Bouchard assistia à cerimônia com um sorriso discreto, mas nos olhos havia algo mais, orgulho. Orgulho do casal que enfrentará tantos desafios e da força de Henry, que escolheu o amor acima de tudo. O sim deles ecoou pelas paredes, como uma promessa eterna que ressoava além do espaço e do tempo. Selaram seu amor com um beijo doce e profundo, enquanto os poucos convidados presentes aplaudiam com sorrisos cúmplices, emocionados ao testemunhar a união que parecia escrita pelas estrelas. Quando a noite chegou, envolvida pelo brilho suave das estrelas, o casal se retirou para a intimidade de seu novo lar. O quarto nupcial estava banhado pela luz branda das velas, cujas chamas tremulavam ao ritmo de uma brisa suave que entrava pela janela entreaberta. Henry conduziu Lizzie gentilmente pela mão, seu toque tão leve quanto uma promessa sussurrada. Ele a observava como se fosse a primeira vez, os olhos azuis percorrendo cada detalhe de seu rosto, agora iluminado pela luz das velas. O silêncio entre eles não era vazio, mas repleto de emoções que palavras não poderiam descrever. Você está tremendo, ele notou, sua voz um sussurro rouco, enquanto seus dedos roçavam levemente a mão dela, como se quisesse aquietar cada receio. Não é medo, é. Ela hesitou, as palavras fugindo de seus lábios. Suas mãos se entrelaçaram nas dele, buscando apoio. Ansiedade. Ele perguntou baixinho, seus dedos acariciando os dela com ternura, seus dedos traçando círculos delicados em sua palma. Lizzie, olhe para mim. Quando ela ergueu os olhos, encontrou nele uma mistura de desejo e ternura que fez seu coração falhar uma batida. Não precisamos fazer nada esta noite, ele murmurou, tocando seu rosto com reverência. Temos todo o tempo do mundo. Se quiser apenas dormir em meus braços. Não, ela o interrompeu, colocando a mão sobre seu peito, sentindo seu coração bater forte. Quero sentir. Quero saber como é ser amada por você. Os olhos dele escureceram de desejo, mas sua voz permaneceu controlada. Vou te mostrar, então. Vou te fazer esquecer cada toque que não foi de amor. O primeiro beijo da noite foi suave como uma brisa de verão. As mãos de Henry deslizaram pelo tecido do vestido, desfazendo os laços com a precisão de quem desembrulha um presente precioso. Seus olhos não deixavam os dela, como se cada reação fosse um tesouro a ser guardado. Você é deslumbrante, ele sussurrou, seus lábios roçando a curva sensível de seu pescoço. Lizzie sentiu seu corpo responder ao toque, um calor se espalhando por suas veias. Quando ele a guiou até a cama, o nervosismo inicial deu lugar a uma expectativa que a fez tremer. O corpo de Henry a envolveu, forte e protetor, mas foram seus olhos que a capturaram, escuros de desejo, mas ainda transbordando ternura.
Confia em mim? A pergunta pairou entre eles como uma promessa. Com tudo que sou, ela respondeu, e as palavras carregavam o peso de sua entrega completa. Henry então iniciou sua lenta descoberta, cada suspiro compartilhado tecendo uma intimidade além do físico. Sob suas carícias, Lizzie conheceu pela primeira vez o verdadeiro significado do prazer. Você é incrível, ele murmurou contra sua pele, sua voz rouca de emoção. Minha Lizzie. Lizzie arqueou sob suas carícias, surpresa com os sons que escapavam de sua própria garganta. Onde antes havia apenas medo e resignação, agora havia prazer, um prazer tão intenso que quase doía. Olhe para mim, ele pediu, sua voz rouca de desejo. Quero ver seus olhos quando te fizer minha. Quando seus corpos finalmente se uniram, não houve dor, apenas uma sensação de completude que a fez chorar. Henry beijou suas lágrimas, seus movimentos lentos e profundos, levando-a a alturas que nunca sonhara alcançar. Minha Lizzie, ele sussurrou. Meu amor. A luz da manhã os encontrou abraçados. Henry observava o rosto adormecido de Lizzie, seus dedos traçando suavemente as curvas de seu rosto. Quando ela abriu os olhos, um sorriso suave surgiu em seus lábios. Não foi um sonho, ela sussurrou. Não, ele respondeu, beijando sua testa. E nunca mais será. Nos anos que se seguiram, a fazenda do Pom floresceu sob o cuidado do casal. A inteligência de Lizzie para negócios, combinada com a experiência de Henry, transformou a propriedade na mais próspera da região. A sociedade local, que inicialmente resistiu, acabou se rendendo ao ver o amor verdadeiro entre eles. Até mesmo o primo Jacques, com o tempo, teve que admitir que estava errado. E nas noites, quando faziam amor, era como se fosse sempre a primeira vez, cada toque uma descoberta, cada beijo uma promessa renovada. Sabia que seria você, Henry costumava dizer, segurando-a em seus braços. Desde aquela noite na carruagem, sabia que meu coração seria seu para sempre. E Lizzie, que uma vez fora apenas uma jovem assustada nas ruas de Paris, agora era senhora do Pom, amada e respeitada. Ela havia aprendido que algumas feridas só podiam ser curadas pelo toque gentil de um coração que realmente amava. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.